Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, com a graça de Deus, nós voltamos com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 7. Deixa já sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Romanos capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Estamos aí praticamente na metade do livro de Romanos. E eu confesso para vocês que essa passagem, esse trecho, foi o mais difícil para entender até hoje. Estamos diante do texto que talvez seja o mais polêmico do Novo Testamento. Não existe um consenso entre os estudiosos acerca do que realmente Paulo está se referindo. E para piorar a situação, do versículo 14 até o 25, ele é um pouquinho mais problemático do que a passagem que nós lemos hoje. Existem algumas vertentes, existem algumas possíveis interpretações, existem algumas nuances dentro desse texto que nos levam para caminhos diferentes, o que foi realmente muito difícil poder chegar numa conclusão. Mas a gente pensando, precisamos sempre lembrar do contexto, precisamos sempre entender do que a gente está falando. E a carta aos Romanos, nós já entendemos que o tema central dela é a justificação pela fé, sem a observância da lei. Romanos 1,17 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós temos aí todo o texto onde Paulo vai discorrer acerca da nossa salvação. Então, mais uma vez, para a gente poder recapitular, os primeiros capítulos, até a primeira metade do capítulo 3, Paulo vai falar sobre o pecado, sobre a queda do homem, sobre a ira de Deus, sobre a perdição da humanidade. Vai falar sobre as consequências do pecado da nossa vida. Ele vai falar que não somente os judeus estavam destinados à ira de Deus, porque eles foram entregues à lei, mas também os gentios, mesmo no Velho Testamento, porque a lei ela foi gravada no coração do homem. Deus ele se manifestou para o povo de Israel, mas Deus não era somente o Deus de Israel, Deus era o Deus das nações. Então todos tinham essa responsabilidade para com a lei. A diferença é que Israel era responsável para tornar o nome de Deus conhecido. Ponto. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo vai apresentar a boa notícia, que é justamente a questão da nossa justificação em Cristo Jesus. E ele vai abordar muito acerca da lei, vai dizer que a lei não salva, vai dizer que a lei suscita ira, vai dizer que a lei revela o pecado, vai dizer que a lei ela não tem a capacidade de nos restaurar na presença de Deus, que a lei ela veio para calar a boca dos homens, que a lei não salva, mas traz o conhecimento do pecado,
e aí nos apresenta a nossa justificação pela fé em Cristo Jesus. A lei torna-se insuficiente porque a lei nunca teve o objetivo de nos trazer salvação. E aí ele discorre no capítulo 4, fala sobre Abraão e fala sobre Davi, ele traz os personagens do Velho Testamento, fala acerca disso, fala sobre a promessa e fala como o povo do Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé. Eles não foram justificados pelas suas obras, pela obediência à lei. Moisés creu, e isso Abraão creu, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça, assim como Davi. Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, que tem as suas transgressões perdoadas. Então, era pela fé, sempre foi uma justificação, uma salvação pela fé. Chegando no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a questão da alegria, da paz que nós temos pela regeneração dada pelo Espírito Santo. E aí mais para frente, ele vai dizer sobre Adão e Cristo, sobre o protótipo de Adão e o protótipo de Cristo, onde o pecado entrou no mundo por apenas um homem. E também por apenas um homem houve salvação para toda a humanidade. Houve perdão pelos nossos pecados através de um só homem, que era Jesus Cristo. E aí, dos capítulos 6 ao 8, é o pedaço mais, não vou dizer o mais importante, mas é o maior ápice da carta de Paulo aos Romanos, que vai falar sobre o processo de santificação. Nós falamos da justificação. Justificação é o nosso ato de ser salvos, ser perdoados, e sermos restaurados na presença de Deus. Agora, a santificação, ela é um processo que vai envolver todos os dias da nossa vida. O nosso caminhar diário, as nossas escolhas, nossos pensamentos, nosso comportamento. E aí Paulo vai falar no capítulo 6 sobre a questão de que nós somos livres do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas aí pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua ressurreição, nós somos libertos. Mas não que Jesus teve que morrer e nós morremos com ele. E aí nós somos libertos do pecado, porque o pecado ele reina, ele reinava na vida do ser humano, mas aí Jesus ele quebrou esse jugo do pecado sobre as nossas vidas. Basta a gente morrer para os nossos pecados, a gente morrer para nós mesmos, que nós temos o processo de santificação na nossa vida. E nós vemos na última meditação, que foi os versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 7, que Paulo vai fazer a comparação do casamento, onde o homem e a mulher estão presos à lei enquanto eles viverem, ou seja, eu e você, nós somos presos, nós somos escravos da lei enquanto estivermos vivos, temos obrigação para com a lei enquanto estivermos vivos, nós só somos livres da lei quando a gente morrer, portanto não tem como fugir. Então como viver a santidade de Deus se eu não consigo obedecer à lei e a lei é santa? E aí Paulo vai dizer que um dos dois pode morrer, e aí o outro se casa, no caso a mulher morre, e ela pode se casar com outro homem, que no caso a mulher somos nós, o marido é a lei, então a mulher morre, é livre do casamento, ele foge da analogia, porque o certo seria o marido morrer, para que a mulher pudesse casar com outro, mas na nossa aplicação é que nós morremos. E aí nós somos libertos da lei. Nós somos livres da lei para casar com Jesus Cristo, a qual nos capacita para praticar a lei por amor e obediência. Não é porque somos livres da lei em Cristo é que nós dispensamos a lei. A lei continua fazendo parte da nossa vida. Isso é muito importante. Existe aí o grupo dos antinomialistas. Nossa, que palavra feia. Mas o antinomismo, ele prega que como Jesus sacrificou na cruz, ressuscitou, nos perdoou, nos deu nova vida, a lei já passa a ser desnecessária. A lei fica no Velho Testamento, a lei não serve mais. E isso não é certo a gente falar. A lei é válida até os dias de hoje, até a volta de Cristo. Tanto que Jesus falou, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para que a lei fosse cumprida. Então nós precisamos tomar esse cuidado quando nós pensamos na nossa caminhada, no nosso processo de santificação. Então, estamos diante do trecho
versículo 7 ao versículo 13, que me deu muito trabalho. Mas vamos lá. Paulo está dizendo, ele está respondendo a um possível questionamento que os crentes de Roma poderiam fazer a ele. Por quê? Porque primeiro, o judeu, ele tem uma cultura, tem assim aquela questão da tradição, onde a lei é algo que eles amavam, vamos dizer assim. Mesmo que eles não conseguissem cumprir a lei, mesmo que não conseguissem, né, estar sempre em observância da lei, eles não conseguiam cumprir a lei. E o que eles realmente enfatizavam era justamente nas leis externas. Eles pegavam todo, né, a lei mosaica, e eles também criaram uma coisa chamada Talmud, que a gente vê aí nesse tempo de silêncio profético, onde eles criaram essa tradição falada. Não é o mandamento escrito, mas era uma tradição falada, algumas adaptações acerca das 600 leis que Deus estabeleceu a Moisés no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e aí eles passaram de geração a geração esse chamado Talmud. Então eles mais se importavam com as leis externas do que as leis internas. Então era para mostrar para as pessoas que eu sou o quê? Irrepreensível perante a lei, que eu guardo a lei, que eu sou obediente a Deus. Essa era a questão do judeu. Então, Paulo vai dizer nas suas cartas aos Romanos que a lei mata, que a lei suscita a ira de Deus, que a lei não salva, que a lei é isso, que a lei é aquilo. Então as pessoas que conheciam o judaísmo, eles vão pensar, não, peraí, então Paulo, você amava a lei porque você era um fariseu, e agora você está dizendo que você odeia a lei. E aí possivelmente algum dessas pessoas poderia perguntar, a lei é pecado? E é por isso que Paulo escreve, que diremos então? A lei é pecado? E ele já responde, de maneira nenhuma. Ninguém perguntou nada para ele, mas ele já está supondo que alguém perguntaria, e é por isso que ele escreve esse trecho de capítulo 7. A questão é que existem algumas observações que a gente poderia fazer, existem algumas curiosidades dentro desse texto, mas se a gente parar para analisar, o texto narra uma experiência na primeira pessoa do singular. O apóstolo Paulo está usando o eu. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas eu morri, eu descobri, o pecado produziu em mim, o pecado me enganou e me matou. Ou seja, Paulo está falando tudo o que? Em relação à primeira pessoa, está falando como se fosse uma experiência pessoal. Agora, por que Paulo está trazendo essa narrativa nesse trecho? Além dessas questões de responder às possíveis perguntas, Paulo ele estava trazendo também, de uma certa forma, como que eu poderia falar? Uma ilustração, uma representatividade do povo judeu. Isso aqui é meio complicado. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles têm interpretações diferentes. Como eu já falei, não há um consenso do que realmente essa passagem está querendo se referir. Por exemplo, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, até um certo tempo eles entendiam esse texto que Paulo está fazendo referência à pessoa de Adão. Paulo está usando o eu retórico, não é o eu literal, no sentido de que eu estou passando por isso, mas o que significa o eu retórico? É usar o eu numa figura de linguagem onde ele vai convidar os seus leitores a participarem daquilo com ele. Um exemplo muito simples que eu poderia dar é quando eu estou aqui pregando as Escrituras e eu contar um testemunho e falar, quando eu não era crente, quando eu passei por tal situação. Isso chama muito mais a sua atenção do que eu jogar a Bíblia na sua cara. E é o que Paulo está fazendo.
ele está falando do eu, né, em tese, não estou falando que é isso, mas ele está usando o eu como uma forma retórica, como um sentido figurado. Mas esse eu de Paulo, para a igreja primitiva, significava Adão. Ele está falando sobre Adão. Por quê? Porque o versículo 9 fala: antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E tem alguns teólogos que encontram passagem de Gênesis dentro dessa passagem. Agora existe um problema, porque está dizendo que quando a lei veio, o pecado reviveu. E Romanos 5 está dizendo que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Então foi rapidamente contestado essa linha. A segunda possível interpretação é que Paulo está dizendo que é literalmente ele nessa passagem. Existe bom, na verdade, se a gente pegar para estudar, até o século XX, a igreja tinha esse consenso. Eu tenho materiais, comentários bíblicos, muitos materiais que seguem essa linha, porque esses materiais, alguns deles foram escritos no século XX, mais ou menos dos anos de 1960, mais ou menos. Só que dentro do século XX, essa leitura foi muito contestada. Então, tem estudiosos contemporâneos que não concordam com essa leitura de que não seja o Paulo literal. Paulo não está fazendo menção à sua própria experiência, porque é meio difícil entender de qual período da vida de Paulo ele está citando aqui. Antes eu vivia sem a lei. Está fazendo referência ao quê? A quando ele era criança? Porque existia uma liturgia, uma consagração religiosa no judaísmo, que se chamava Bar Mitzvah, que era onde o judeu completava 13 anos de idade e ele era responsabilizado publicamente perante a lei de Deus. Então ele recebia a lei de Deus e ele se comprometia em obedecer à lei. Então, poderia ser isso? Talvez, eu não sei. Alguns dizem que é Paulo antes da pregação de Estevão, antes de Paulo se converter na sua viagem a Damasco, mas também é um problema porque a pregação de Estevão não foi a chegada da lei. Então existem alguns problemas para a gente entender realmente ao que Paulo está se referindo. E existe o consenso mais contemporâneo, que faz a alusão ao povo de Israel que estava no Egito e aí saiu, foi para o Monte Sinai e recebeu a lei de Deus. Também o texto pode fazer uma referência ao povo hebreu, sim, mas Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Paulo ele está ensinando aos crentes da nova aliança. Então existem assim algumas lacunas que talvez não foram preenchidas, o que torna difícil entender o que realmente Paulo está querendo dizer aqui. Mas a questão é que vamos pelo sentido mais natural da palavra. Sarri, qual consenso você chegou? Eu não sei. De verdade eu não sei. Mas eu pego um pouquinho das duas coisas. Eu pego um pouquinho do eu retórico de Paulo e eu pego um pouquinho do eu literal de Paulo, onde ele sim expressa parte da sua experiência, mas ele também expressa alguma analogia ao povo de Deus, ao povo hebreu do Velho Testamento. São as duas coisas misturadas nessa passagem. Paulo vai falar sim acerca da sua vida, como um observador da lei, tanto é que no capítulo 3 de Filipenses, se você ler Paulo, ele dá todo o seu currículo, ele fala de quem ele era, um verdadeiro hebreu da tribo de Benjamim, perante a lei irrepreensível e todas essas coisas. Então nós não vemos um judeu em conflito, nós não vemos um judeu que tem problemas em guardar a lei, mas nós vemos uma pessoa convicta, totalmente cega acerca daquilo que ele estava fazendo. Então, levando todos esses pressupostos, eu gostaria de entender essa passagem com vocês, levando em parte que Paulo está falando dele, mas ele também está falando do eu, representando o povo hebreu junto com ele. São as duas coisas. Então, para a gente poder levar isso em consideração, nós vamos ver o que Paulo está querendo nos ensinar acerca dessa passagem. Então,
A gente poderia basear em três coisas, três respostas que Paulo dá a essa pergunta no versículo 7. Então, o versículo 7 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. É interessante que Paulo ele faz a citação apenas do 10º mandamento. Ele apenas fala sobre a lei do não cobiçarás. E qual a intenção de Paulo com isso? Mas, primeira coisa, ele quer responder a essa pergunta. Então a lei passa a ser pecado? Está dizendo que não. Nós vamos entender qual é o propósito da lei para a humanidade. Nós vamos entender qual é o ministério da lei na vida do ser humano. Então, quando existe lei, qual é a finalidade da lei? É para que ela seja cumprida. Quando não existe lei, aquilo não é errado. De uma certa forma, vamos dizer assim. É meio complicado falar isso. Mas se a gente pensar lá no tempo de Adão, não tinha lei. Ou mesmo depois, os outros povos, o tempo de Abraão, o tempo de Isaac, o tempo de Jacó, não havia lei. Então como é que faz? Então quer dizer que podia adorar outros deuses? Se você parar para pensar, Abraão não era judeu. Abraão veio da Mesopotâmia. Ele veio lá de Ur dos Caldeus, de um povo que adorava o sol, um povo que adorava a lua, e ele foi escolhido para ser o pai do povo de Deus. Olha só que interessante. Você vê no Velho Testamento que os homens de Deus, antes da lei, eles se casavam com mais de uma mulher. Ou seja, existia poligamia. Estava errado? Certo não estava, mas não tinha lei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos pegar aqui a lei de trânsito. Se está ali na Avenida Brasil uma placa de 50 km por hora, você tem que andar quantos? 50 km por hora. Não é para você andar a 60, a 70. Tem o radar. Quando é só placa, a gente não quer respeitar. Mas quando tem o radar, vai vir a multa lá, então pega no bolso nosso, então a gente respeita. Mas aí que está a questão. Se tem algo, se tem a lei, se existe a lei, é porque você precisa obedecer aquilo. E as coisas com Deus não é diferente. A lei, qual foi o propósito da lei no primeiro sentido? A lei trouxe o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado. A lei nos traz o conhecimento do pecado. E é por isso que Paulo está dizendo: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não cobiçarás não foi citado antes de Moisés, antes da lei mosaica, antes da lei de Deus no Monte Sinai. Mas de uma certa forma, o povo sabia que cobiçar era errado. Deus não se alegrava quando alguém desejava as coisas dos outros, cobiçava as coisas dos outros, sejam os seus bens, sejam os seus animais, sejam sua mulher, sejam os seus filhos, qualquer coisa. E não existia lei. E é interessante que, bom, isso vai ser na segunda parte, mas aí, quando veio o mandamento, aí o povo passou a entender que aquilo era lei, aquilo era vontade de Deus. E o mais interessante, por que Paulo está falando de cobiçar? Olha para os outros mandamentos: não roubar, não matar, não dar falso testemunho e não adulterar, honrar pai e mãe. Eles são mandamentos externos.
Então é fácil eu mostrar para os outros que eu não sou adúltero, é fácil eu mostrar para os outros que eu não sou mentiroso, é fácil eu mostrar para os outros que eu não sou ladrão. Mas e a cobiça? A cobiça é um pecado interno. É um pecado onde ninguém vê. Somente Deus tem o conhecimento quando nós cobiçamos. E Paulo faz a citação, Paulo faz a alusão da cobiça, porque é o único mandamento subjetivo. Esse mandamento desperta a nossa consciência como pecadores. Nós, através dela, vemos a podridão do nosso coração. Olha o jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Na pregação passada eu falei que Jesus citou 6 mandamentos, mas eu falei errado, Jesus citou 5. Então eu estou aqui retificando o que eu falei. Jesus citou 5 mandamentos. Honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não dar falso testemunho e não adulterar. E o jovem rico, lá em Lucas 18, acho que é Lucas 18, ele respondeu: eu tenho feito isso desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho guardado esses mandamentos. E Jesus falou: bom, muito bom, mas o principal você não entendeu. Jesus não citou a cobiça. E Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha. Falou: te falta uma coisa. Falta um mandamento. Venda tudo que você tem, dê tudo aos pobres, e você ganhará um grande pedaço do reino de Deus. Depois você vem e me siga. E ele não quis. Porque ele não quis lidar com seu coração. Como está o seu coração hoje? Você tem apresentado para Deus? Hoje foi dia de Santa Ceia. O dia de Santa Ceia é um dia da gente examinar o nosso coração. De que maneira você tem lidado com seus pecados? De que maneira você tem se comportado em relação a saber que existem coisas que as pessoas não vão enxergar em você, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus, Ele quer trazer à nossa consciência que nós somos pecadores. Às vezes a gente esquece, Porque a gente faz devocional, porque a gente ora em casa, porque a gente vem na igreja, a gente não fala palavrão, a gente se veste decentemente, a gente faz tudo bom. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato as pessoas, eu sou crente. E por que essa passagem faz todo sentido para a gente hoje, não para os judeus? Porque nós também passamos a nossa vida querendo observar a lei, as leis externas. Mas e o nosso coração? Nós podemos sim sermos perfeitos perante Deus. Nós podemos ser salvos pela lei, se a gente for cumprir toda a lei, sem errar em nada. E por isso a pergunta: então a lei é pecado? Não. O problema não é a lei de Deus. O problema é que a lei de Deus foi dada a pecadores imperfeitos como eu e como você. Versículo 12, Paulo está dizendo: a lei é boa, a lei é santa e a lei é justa. A lei é a vontade de Deus para com o ser humano. Não há nada de errado com a lei. E é por isso que no começo, capítulo 7, Paulo vai falar que não é a lei que deve morrer, não é o marido que teve que morrer, mas somos nós. Nós precisamos morrer para a nossa vida com Cristo. Versículo 8. Mas o pecado, eu esqueci de falar a última parte, mas aqui está dizendo... não, está certo, é no versículo 8 mesmo, perdão, vamos lá.
Versículo 8: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Eu vou ler mais uma vez. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Qual que é o segundo propósito da lei? Qual é o segundo ministério da lei? É despertar o pecado. Agora, isso parece uma controvérsia. Por quê? Como a lei de Deus vai ser boa, santa e justa, e ela desperta o pecado em nós? A lei não é pecado, mas ela nos trouxe ocasião para o pecado. Por que nos trouxe ocasião? Porque Paulo está dizendo que quando ele ouviu, quando ele soube que não cobiçarás era pecado, então isso despertou todo tipo de cobiça em mim. Eu gosto sempre de usar o exemplo de uma criança. Você fala para a criança: não mexe nessas flores aqui, pelo amor de Deus. É caro, a Gil teve tanto trabalho para arrumar essa igreja, não é para mexer. O que a criança vai fazer? Gente, primeira coisa que ela vai querer fazer, vai querer botar o dedo ali. E não só a criança, mas a gente também. Quando a palavra fala para a gente não mentir, a gente quer mentir. A gente não quer lidar com a verdade, principalmente quando nós seremos prejudicados. Quando a lei fala para o homem ser marido de uma só mulher, o que você vê no mundo hoje? Virou uma selva. Ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. E quando fala de cobiça, nós temos no nosso coração, muitas vezes, um desejo enganoso. E quando a lei fala, não cobiçarás, isso desperta em nós todo tipo de desejo de cobiça. Sabe aquela coisa, o proibido é mais gostoso? Infelizmente, essa é a verdade para nós seres humanos. Não está dizendo que a lei é ruim. Mas o pecado, ele pega carona com a lei. O que é ruim é o pecado, não é a lei. O problema é que nós somos pecadores. E mais uma vez eu falo, Israel não sabia que essas coisas não agradavam a Deus? Sabia. Mas você vê a queda, a história de fracasso do povo de Deus é depois da lei. Talvez antes de você conhecer a Cristo, você não era tentado com algumas coisas. E de repente você passou a ser tentado com isso. Não é uma regra, mas pode acontecer. Pode acontecer. Porque nós conhecemos o mandamento e saber que aquilo é proibido, o nosso subconsciente fala, mas e se? Será? Será que é tão ruim mesmo? O ato de transgredir nos traz prazer. Se a gente pegar a queda do homem, o prazer não estava no fruto. O fruto sim, foi agradável aos olhos? Foi. Mas o maior prazer não estava no fruto em si. O prazer estava na desobediência. A nossa natureza rebelde não aceita viver debaixo da imposição de um ser superior. A nossa essência, ela está, o quê? Coberta de pecado, de rebelião, de coisas que a gente quer estar fora da presença de Deus. Isso é sério. Então a lei nos traz, a lei suscita o pecado. Paulo está dizendo, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Sem lei não há pecado.
Sem lei, o pecado não tem força sobre a humanidade. Se lá na Avenida Brasil eles tirarem a placa de 50 km por hora, é errado andar a 60, 70? Não é. Se Deus tirar o mandamento, não cobiçarás, a cobiça não vai mais ser pecado. O pecado não vai ter força sobre nós, e talvez vai ser desinteressante cobiçar, porque não é pecado. O problema não é o que Deus mandou a gente fazer. O problema é que a gente quer fazer tudo ao contrário. Precisamos olhar para o nosso coração. Terceiro ponto, para a gente acelerar aqui, versículos 9 a 11. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Antes, a gente fazia todo tipo de coisa. A gente mentia, a gente roubava, a gente enganava, a gente adorava outros deuses, a gente levava vantagem em tudo. Tem pessoas que pisam nas outras para subir na vida. Tem gente que bate no pai ou na mãe. Tem gente que abandona seus filhos. Tem gente que chuta o cachorro na rua. Tem gente que risca o carro dos outros. Tem gente que quebra a janela da casa dos outros. Tem gente que mata os animais dos outros. Tem gente que assalta, tem gente que mata pessoas. E sabe o que é pior? É que essas pessoas vão dormir e dormem. Às vezes, quando eu cometo algum tipo de pecado, que eu sei que desagrada o coração de Deus, eu não consigo dormir, eu não tenho paz. A minha consciência me pesa. Por quê? Porque eu conheço a lei. Por que no passado eu fazia tudo que eu fazia e eu conseguia dormir em paz? Porque eu não tinha lei. Eu não conhecia a lei. Mas hoje eu conheço. É isso que nós precisamos entender. E por quê? O terceiro ministério da lei é que a lei condena o pecado. A lei nos mata. Nós não vamos sair impunes com tudo aquilo que a gente cometeu. E sabe o que é pior? É que o pecado, na verdade, o pecado é que nos traz a morte. A lei, ela vem de carona junto. O problema é que o pecado, ela usa uma coisa boa para nos matar. Vamos falar um pouco dos problemas. A fome é um problema? Gente passando fome é um problema? Sim ou não? Sim. O desemprego é um problema? Sim. Doença é um problema? Sim. Falta de dinheiro é um problema? Sim, infelizmente é. Problemas no relacionamento é um problema? Sim, é um problema. Mas sabe que o pecado é pior que todos esses problemas. Porque nenhum desses problemas tem a capacidade de te matar, como o pecado tem. Nem a morte pode te matar. Em Romanos 8 nós vamos ver. Nem morte, nem vida nos separa do amor de Deus. Mas o pecado, ele separa. E como que a lei, como que a gente pode pensar em morte como uma coisa boa? O problema é que o pecado ganha força com a lei.
As duas coisas andam juntas. E quando nós não morremos para Cristo, quando nós não estamos unidos em Cristo, ou mesmo aqueles que já conheceram a Cristo, mas estão querendo viver o seu legalismo barato, que não agrada a Deus, nós sempre vamos cair nessa armadilha do pecado e da lei, que é querer viver por uma vida de religiosidade e não conseguir cumpri-la. Então, gente, vamos ser bem sinceros. O diabo, ele vem para você com um tridente assim, ó, com aquele rabo que os desenhos representam, com 2 chifres, cheirando enxofre, pegando fogo? Não. O diabo, ele vem com pratos saborosos para a gente. O diabo, ele vem com coisas que vão chamar a nossa atenção. E por isso Paulo está dizendo, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento, me matou. Não se engane com as tentações da vida. Não se engane com dinheiro, não se engane com sucesso, não se engane com mulheres, ou as mulheres com os homens, não se engane com propostas de ter umas aventuras esquisitas, não se engane com propostas que vão te afastar do Senhor. O pecado nos engana, o diabo nos engana, e no final, ele nos mata. A lei nos mata, a lei nos condena. E é isso que nós precisamos levar em conta. Nós não entraremos na terra prometida se a gente morrer no meio do caminho. Pense nisso. Pense nisso. O pecado é tão ruim, o pecado foi tão ruim que usou de uma coisa boa para matar o homem. Então o problema não é a lei, o problema é o pecado que habita em mim. O problema é a minha natureza pecaminosa. Não há nada de errado com a lei. Versículo 12. De fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Talvez esse é o texto que mais expressa a depravação do homem, o pecado original que está em nossas vidas. A lei expressa a santidade de Deus. A lei é justa, ela não pede nada que seja injusto. E a lei promove a justiça entre os homens e também entre Deus e os homens. Entre os homens, os mandamentos externos, e entre Deus, os mandamentos internos. É isso que Deus expressa através da sua lei. E que diremos nós diante de tudo isso? Mas nós precisamos sempre levar em conta aquilo que as Escrituras nos ensinam. A gente precisa quebrar os nossos paradigmas de que a gente vai ser salvo, a gente vai buscar uma vida de santidade somente olhando para essas coisas. Mas, a priori, o que mais importa para a nossa busca em santificação é o nosso coração. É o nosso coração. E quando Jesus ele reina no nosso coração, quando nós entregamos a nossa dependência a Ele, é aí que nós somos capacitados a obedecer os mandamentos. Não é obedecer os mandamentos para se achegar a Deus, mas é se achegar a Deus em Cristo. E aí você obedecer. Uma coisa não exclui a outra, mas nós precisamos entender a ordem das prioridades. Então que o nosso coração hoje, ele possa morrer para os pecados. O nosso coração possa morrer para a lei. O nosso velho eu possa morrer. Para que a gente possa, através dessa nova criação que está em Cristo, a gente possa andar junto com Ele. E o jugo do pecado e o jugo da lei não esteja sobre nós, mas nós possamos viver sob a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós nos quebrantamos na Tua presença,
porque sabemos, Pai, quão pecadores nós somos. Queremos reconhecer, Pai, a nossa maldade, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Sabemos que o nosso coração está corrompido. O que nos salvará, Senhor, dessa eterna perdição? Mas nós queremos nos achegar a Ti, Pai. Nós queremos olhar para a Tua grandeza, queremos olhar para a Tua soberania, queremos olhar para a Tua santidade, Senhor, que expulsa todos os pecados, que apaga todos os pecados, que nos liberta de todos os pecados e também nos liberta da Tua lei, que nos condena. Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós queremos buscar uma vida religiosamente para Te agradar. E sabemos que não é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Portanto, eu venho pedir para que o Senhor nos ensine a Te amar da maneira que nós devemos Te amar. O Senhor nos ensine a andar conforme o Senhor deseja que nós andemos. O Senhor nos ensine a olhar para as coisas como o Senhor gostaria que a gente olhe. E assim, o Teu nome seja glorificado através de toda a nossa vida. Nos ajuda a sempre a lembrar que a lei não nos salva, mas que a lei revela o pecado, a lei traz conhecimento do pecado, a lei suscita o pecado, a lei nos dá a ocasião para o pecado e a lei também nos mata. A lei condena o pecado. Por isso nós pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, que a gente possa morrer para nós mesmos, possamos ser crucificados com Cristo e assim a gente poder ser libertos de tudo isso e poder viver essa vida eterna conforme o Senhor desejou, conforme o Senhor planejou. Eu peço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja conosco por mais uma semana. O Senhor nos abençoe, nos guarde, e em tudo que a gente faça, Pai, as Tuas mãos estejam presentes, nos conduzindo para que a gente possa fazer a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. O Senhor possa prover nossas necessidades, o Senhor possa nos ajudar nos nossos afazeres, o Senhor possa cuidar da nossa vida, cuida da nossa saúde e também daqueles que estão enfermos, Pai, o Senhor possa visitá-los nessa manhã, reinando, Pai, com a Tua salvação, com o Teu perdão, com a Tua cura, com a Tua restauração, Pai. E assim, nós como igreja, possamos também levar o ministério da reconciliação para as pessoas que estão perdidas, Pai. Que a nossa igreja, que a nossa comunidade possa refletir a imagem de Cristo aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja conosco, nos dando um domingo na Tua presença e uma volta para casa, para as nossas casas, debaixo da Tua proteção. Por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus.